Bom dia na paz do Senhor. Estou eu de volta aqui, agradecendo com muita saudade de você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que está ao alcance desse vídeo que nós estamos para mandar, que estamos mandando pela manhã. E posso dizer para você, não esqueço de você pelas madrugadas, estou orando pelo nosso país, pelo nosso Brasil, por todos que estão debaixo dessa terra, sob o controle do nosso Pai Celestial. Quero louvar o Senhor com o hino da minha autoria que o Espírito Santo me deu. E faz tempo que eu não louvo ele e às vezes a gente pode até dar uma falhadinha aqui, mas é autoria minha. No princípio criou Deus os céus e a terra, como um grande arquiteto, ele arquitetou, projetando a vida, ele se inspirou, fazendo do barro, o projeto confirmou, e disse Deus, haja luz, e tudo clareou, trazendo para nós a luz então raiou. Já não ando mais em trevas, eu tenho o Senhor, Ele é a luz da vida, meu Jesus, meu Redentor. Quem segue a Jesus já não anda mais em trevas, ele tem a luz da vida, Satanás não se atreve, pois o sangue de Jesus me limpa do pecado, e eu tenho a Cristo e estou justificado. E disse Deus, haja luz, e tudo então clareou, trazendo para nós a luz então raiou. Já não ando mais em trevas, eu tenho o Senhor, Ele é a luz da vida, meu Jesus, meu Redentor. Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele é a luz da vida, a eternidade não tem fim. Se você quiser morar no céu, tem que aceitar Jesus, do contrário ficarás em trevas e sem luz. Disse Deus, haja luz, e tudo clareou, trazendo para nós a luz então raiou. Já não ando mais em trevas, eu tenho o Senhor, Ele é a luz da vida, meu Jesus, meu Redentor. Glória a Deus. Muito bom a gente estar adorando o Senhor, embora eu dê uma perdidinha aqui, mas você me perdoe. A gente escreve, mas a gente deixa passar um pouco, depois a gente acaba esquecendo em como a harmonia. Mas
eu sei que Deus está no controle de tudo, Deus sabe e nós estamos louvando Ele com alegria. É bom a gente louvar a Deus, é bom a gente adorar a Deus. Sabe, meu amigo, eu estou feliz com Jesus porque Jesus está no controle de todas as coisas, Ele jamais perde o controle das coisas. Na mão dele está todas as coisas. Eu quero ler com você nesta manhã, meditar com você, Salmos de número 24, e somente o versículo primeiro, né? O domínio universal, o título é assim, ó, o domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário, Deus é o Rei da Glória. Versículo primeiro diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é o céu e a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu louvo a Deus porque o Criador, Senhor de todas as coisas, jamais perde o controle de alguma coisa. Ele até permite nós acharmos que nós temos controle de algo, mas o controle total está nas suas mãos. Muito bom saber que a terra é do Senhor Deus, o nosso Brasil é do Senhor Jesus, e nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. O salmista chega a dizer assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, o Criador, vamos lá. A palavra de Deus em Gênesis vai fazer que no princípio, vai falar, no princípio criou Deus os céus e a terra e tudo que nela há, né? Ou seja, ele criou todas as coisas. E a palavra de Deus vai dizer que pela palavra ele disse, haja luz e houve luz. A palavra de Deus vai dizer isso. Ele disse, haja luz e houve luz. Ninguém se atreveu, nada se atreve, até o inanimado cria a vida quando ele deseja que o inanimado volta a ter vida, né? Ou seja, ou possa ter vida. O Senhor é Senhor de todas as coisas, por isso que o nome é Senhor, Senhor de todas as coisas. Ele nos deu o privilégio de nós morarmos nessa terra por um determinado tempo e vivemos na grandeza dele. Ele cuida de nós. E o interessante é que ele dá-nos as condições para nós vivermos na terra, permite, vamos assim, ventos ao contrário, mas ele nunca perdeu o controle do vento. No entanto, a prova está que os discípulos estavam lá no mar e veio uma grande tempestade e ele estava dormindo na popa do barco. Então a gente sabe que o nosso Deus, mesmo dormindo, ele governa sobre a terra. Mas a palavra de Deus também vai dizer em Salmo 121 que o nosso Deus, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele está sempre olhando por nós, sempre guardando-nos debaixo das suas potentes mãos. A palavra de Deus vai dizer também que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então nós estamos sobre a sombra do Onipotente. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, não se desespere, porque isso é só, vamos assim, um vento passageiro que vai passar, e nós sabemos que com Deus a justiça é diferente. Com Deus a justiça é justiça, e Ele está no controle de todas as coisas. Nós estamos louvando a Deus porque sabemos que Deus, o grande Deus, ele está sempre atento aos seus. E aqui, quando a palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, nós podemos entender que Ele é Senhor e Criador de todas as coisas. Às vezes nós nos achamos, às vezes nós pensamos, até mesmo sofremos antecipadamente. O Senhor, né, eu creio que os discípulos, quando estavam lá no barco, eu creio que eles sofreram tanta aflição, tanta angústia, e a tempestade estava tão grande, vamos dizer assim, como a palavra de Deus diz, mas eles tiveram, né, a primazia de chamar pelo Mestre. Não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, o problema que você está passando, mas não se desespere, porque existe um Criador, existe um Deus que está no controle de todas as coisas, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, e pode saber que aquilo que parece não é aquilo que vai ser. Pode ficar tranquilo, Deus está no controle, e quando Deus está no controle, nós entendemos quando Deus está no controle, não, Ele está no controle sempre, só que Ele permite o homem achar que pode. E aí, quando Ele permite que o homem achar que pode, e quando o homem não entende nada, às vezes se cresce,
ele dá um jeitinho. Sempre dá um jeitinho. O Senhor sempre dá aquele jeito e o jeito certo, porque ele dá um jeitinho, mas dentro da justiça, dentro do amor, dentro da graça, dentro da misericórdia, porque Deus é muito maravilhoso. A palavra de Deus vai dizer que Deus é amor, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por isso que eu fiz questão de louvar o Senhor com este hino, porque no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E nós vemos assim, como um grande arquiteto, ele se inspirou, fazendo do barro um projeto confirmou, né? Fazendo de nós, ele pegou lá da, né, coisa estranha. Deus é maravilhoso. Ele faz coisas que a gente às vezes não entende e é bom que a gente entenda que tem um criador que ele dá vida. Ele pegou lá o projeto, fez lá do barro, fez, modelou com as suas próprias mãos, soprou em suas narinas o fôlego de vida e nós tornamos alma vivente. E estamos aqui louvando ao Senhor, adorando, colocou um Espírito em nós, do qual é eterno, que a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança, está lá Gênesis 1:26, que formamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós somos eternos. Tem pessoas que pensam que morreu, acabou, não morreu, não acabou, não. Existe um Espírito que vai prestar conta, ou seja, para Deus, dependendo do que você está fazendo, ou você vai para um lado ou você vai para o outro. No entanto, que no finzinho deste hino eu coloquei, ó, se você quiser morar no céu, tem que aceitar Jesus. Do contrário, ficarás em trevas e sem luz. Por quê? Porque Jesus vai dizer na sua palavra em João, capítulo 1, o verbo se encarnou e habitou entre nós. Aí você pega o versículo 11, se eu não me engano, diz que a todos quanto receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus. É necessário nós crermos no Senhor, é necessário nós aceitarmos a Jesus, andarmos, vamos dizer assim, em novidade de vida, ou seja, transformado. Eu sempre falo que o homem que tem um encontro com Deus, ele não permanece o mesmo. Então a gente viu aí nessas propagandas por aí afora, muitas pessoas querendo imitar ao Senhor, fazendo coisas, mas você sabe que Jesus diz assim que a árvore se conhece pelo fruto, né? Então nós entendemos que tem pessoas que às vezes querem viver de aparência, mas eles só para iludir, ou talvez iludir a si próprio. A palavra de Deus também vai dizer em Jeremias que enganoso é o coração. Tem muitas pessoas que eles nos seus egos, eles querem até servir a Deus, mas não querem entrar pelo caminho e pagar o preço. Pagar o preço é estar vivendo uma vida diferente, santificando a sua vida, separando das coisas do mal, não falando coisas que não agradam a Deus, fazendo a diferença, ou seja, uma novidade de vida. É aquilo que Jesus falou para Nicodemos, se eu não me engano, no capítulo 3 de João, que ele fala assim, que importa nascer de novo, e aquele homem pergunta assim, Senhor, eu vou entrar na barriga da minha mãe, porventura isso? E aquele homem não estava entendendo a altitude desta palavra, dessa conversa, seja assim, a grandeza dessa conversa. E ele levou para esse lado. Mas o que Jesus estava dizendo é um novo nascimento, mudança de vida, vamos dizer assim, conversão, transformação. Aquele que encontra com as boas novas de salvação, que é Jesus, que nós estamos vivendo, a graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós estamos vivendo nessa terra, e a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Quando o homem tem um encontro com Deus, ele não pode ficar o mesmo, ele precisa seguir as pisadas do Mestre. Então é por isso que a gente sabe quem é servo de Deus e quem não é servo de Deus. Nós conhecemos pelas atitudes, pelo modo de agir, pelo modo de proceder, pelo modo de andar. Tudo isso a gente vai vendo a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Aquele que serve a Deus, ele tem a garantia do altos céus de viver uma vida transformada. Então precisa deixar o Espírito de Deus governar a nossa vida. Quando o Espírito de Deus governa a nossa vida, logicamente que nós seremos diferentes. Então, meu amigo, se você está passando por um momento difícil, chame a Jesus, entregue a sua vida a Ele e fala, Jesus, eu quero viver uma vida diferente, eu quero viver uma vida que eu tenha certeza do que estou fazendo, que eu estou servindo a Deus, que eu tenho certeza para onde eu vou, e eu sei que nós que servimos a Deus, alguém fica até fala assim, mas que pessoas atrevidas que falam que vai morar no céu. Mas a palavra de Deus nos dá essa confirmação. E a Bíblia diz que nós precisamos crer. Então, se a palavra de Deus fala, e ela é a boca de Deus falando conosco, então eu preciso crer. Está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está lá em Romanos 8:1, que não anda segundo o desejo da carne, mas segundo o desejo do Espírito. Então, logicamente, a minha carne, ela vai sentir vontade de fazer muitas coisas erradas, mas porque ela é terrena.
mas o meu espírito ele veio de Deus e ele quer fazer as coisas que agradam a Deus. Então, fique com esta palavra no seu coração. Agrade ao Senhor. Lute contra. Tem uma guerra dentro de nós constantemente de querer fazer coisas. A carne quer fazer as coisas da carne e o espírito quer fazer as coisas de Deus. Se você ler lá em Gálatas 5, você vai entender um pouquinho, pedir para o Espírito Santo abrir sua mente, você vai entender isso. Então, o nosso corpo ele deseja fazer as coisas terrenas, mas o nosso espírito deseja fazer as coisas de Deus, porque ele veio de Deus. Então, fique com essa palavra. Ouve a voz do Espírito de Deus para o teu espírito e começa a mudar de vida. Larga aquilo que não agrada a Deus, deixa aquilo que não serve a Deus e começa a viver para Jesus. Aceita Jesus no seu coração e fala: Jesus, eu quero o Senhor governando sobre mim. E quando Jesus governa sobre o homem, há uma diferença. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Tenha uma ótima semana, é o que eu mais desejo. Eu quero o bem de todos, eu não quero o mal de ninguém, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele ora por toda a humanidade e pede: Senhor, tenha misericórdia do povo, que muitas das vezes está caminhando cego sem conhecer a vontade de Deus. A maior atitude nossa é poder falar das coisas dos céus. Então, as coisas dos céus, elas são eternas e nós podemos viver eternamente uma vida abençoada. Se perdemos essa entrada nos céus, aí será tristeza, porque o homem vai ficar em trevas e sem luz. Imagina, e vivo, viu? Porque o Espírito, ele é eterno. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força e graça para vencer mais uma semana. É o que eu mais desejo, meu amigo. E vocês que são inscritos no meu canal, e aqueles que quiserem inscrever, escrevam também, porque de vez em quando, ou seja, na semana, eu vou ver se eu consigo pelo menos mandar dois a três vídeos por semana falando do amor de Deus. Eu não quero aqui falar de nada a não ser do amor de Deus. Eu creio num Deus que está no controle de toda a terra e que ele não perdeu o controle da nossa nação. Eu creio desta forma. E nós estamos anunciando a palavra de Deus para a glória de Deus, não para a nossa glória, porque toda a glória pertence a Deus e ele não dá glória ao homem. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Fica com esta palavra. Uma ótima semana para você, guardado e protegido por Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.